o ano letivo. Os pais, com a preocupação, que é quase de todos os anos, começam a organizar o material escolar. Os cadernos, os livros, lápis, lapiseiras, as mochilas. E muitas vezes, quando olhamos para as mochilas e quando os miúdos põem as mochilas às costas, vemos que muitas vezes é um peso tremendo que têm que levar todos os dias. Será que a questão peso pode prejudicar uma criança? Será que usar uma mochila só de um lado é melhor que do outro? Ou é melhor pôr os dois lados? Será que é melhor usar as mochilas com rodinhas? Tudo isso e um bocado mais na matéria que preparamos para todos os pais, todos os encarregados de educação e, claro, todos os filhos também. Roda aí. O início do ano letivo está oficialmente aberto e muitas são as preocupações dos pais e encarregados de educação. E o peso da mochila é uma delas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Muitas preocupações surgem para os pais e encarregados de educação. E uma delas é o peso da mochila, que nem sempre tem excesso de cuidado. Exatamente. É um assunto muito pertinente, porque o peso da mochila vai determinar quais os problemas e as dificuldades que os vossos filhos vão ter quando crescer. Então, nós temos que delinear muito bem o peso das mochilas das crianças para ter uma boa qualidade. O que é que se deve ter em conta quando se está a preparar a mochila de uma criança e qual é o peso ideal, doutor? Bem, segundo os estudos, nós não podemos aumentar mais do que 10% do peso da criança. Algumas estatísticas dizem 15%, outras dizem 20%, mas para ter maior segurança são 10% do peso da criança. Se ela tem 40 quilos, só pode ser 4 quilos de peso, que já é bastante, né? Então, quando colocar os materiais da criança, é tentar colocar só aquilo que é realmente necessário, as canetas. Doutor, e para aqueles casos de crianças que têm várias disciplinas e têm muito material para levar, às vezes a mochila acaba por ficar pesada na mesma. O que fazer nesses casos? Então pode adotar algumas técnicas diferentes de utilizar mochilas que têm as rodinhas, aqueles strollers, para ir empurrando ali o carrinho. É muito mais seguro para a criança. Se for mochilas de peito, tem que respeitar os quilos e apertar bem as mochilas e colocar da forma mais ergonômica possível. Então quer dizer que se tiver um troller, diminui ou nem sequer existe o risco de sobrecarregar a coluna da criança? Bom, tem que ver a maneira em que vai carregar o troller. O troller ele tem que ser bem posicionado, tem que ter a altura ideal, também não pode ter todo o peso, não é? Tem que também ter muito cuidado, respeitar a estatística de peso de 10%, pode aumentar ligeiramente, mas tem que ensinar a criança como ela deve carregar o troller e como ela deve agir carregando um peso daquele. Afinal, tem escadas, lugares para subir com aquilo e colocar também em cima das cadeiras, das carteiras, então tem que tomar muito cuidado. Porque se calhar o que pode acontecer é o pai pensar, se é um troller, então pode ter muito peso porque ele vai conseguir carregar à vontade. Exatamente. Lembrando que as crianças, geralmente, elas não reclamam da dor, não reclamam dos problemas, então nós temos que ter total cuidado. Uma mochila pesada, com o peso mal distribuído, o que é que pode causar, doutor? Bom, pode causar imensos problemas. Uma delas, as mais comuns, é a escoliose. A escoliose, ela é uma doença muito calada, muito silenciosa, que só vai afetar realmente quando chegar na juventude, onde começam a aparecer as dores, os problemas. Então, tem que ter muito cuidado na infância, fiscalizar bem o seu filho para que não haja aí lesões na maioridade também. E nós temos aqui uma coluna, certo? O doutor pode exemplificar o que é que... Exemplificar não, mas mostrar mesmo qual é a parte que mais sofre quando o peso é mal distribuído na mochila das crianças e não só. As partes mais sofridas é a parte cervical e a parte lombar. Dependendo da maneira que se coloca. Se a criança coloca uma mochila em que ela fique muito abaixo da linha da cintura, ela vai problematizar a sua cervical por causa do movimento. Mas se ela carrega uma mochila muito pesada, ela também pode piorar a situação na zona dorsal, onde vai acontecer aqui uma ligeira cifose. Isso também não é interessante e traz muitos problemas e muitos malefícios. Então, que chamada de atenção é que faria
aos pais encarregados de educação neste momento? Bem, colocar os seus filhos para fazer atividade física, porque isso vai oxigenar e fortalecer a sua musculatura, isso é um dos exemplos que pode ser dado. Mas, na maioria dos casos, o melhor é a prevenção. Levar no especialista, no ortopedista, no fisioterapeuta, no osteopata, e levar para que haja, assim, uma prevenção para a coluna da criança e procurar entender todos os aspectos negativos que vão fazer com que a coluna venha a sofrer durante a infância toda. Temos que avaliar também os pontos de equilíbrio. Por exemplo, a minha profissão, eu sou um osteopata e eu examino os pontos de equilíbrio. Os pontos de equilíbrio servem para que o corpo não fique assim ou não fique assim, que ele fique assim. Se você carrega uma mochila com um peso desse lado e tem que carregar uma segunda mochila, que seja distribuído os pesos e que elas sejam carregadas de uma maneira mais correta, mais equilibrada. As mochilas que não sejam colocadas só de um lado e sim dos dois lados, por isso elas têm as duas alças e, se possível, ainda prender na cintura, que é para colar mais a coluna e não fazer com que haja então esses desníveis e os desequilíbrios. Vai ser adaptável. Mas existem as mochilas que prendem na lombar, que fazem um clique aqui. Essas mochilas elas servem para que o peso seja distribuído não só nas costas, mas também na cintura lombar. Assim vai proteger muito mais e ela vai ter controle à altura da mochila. Então, se calhar, essas acabam por ser as mais indicadas. Ao meu ver, sim. As mais indicadas, porque ela tem uma proteção extra. Postura, então, pais, fiscalizem os vossos filhos, coloquem ele numa melhor posição, numa melhor postura, façam com que os vossos filhos vivam da maneira que vocês têm que viver nos vossos trabalhos, né, no vosso dia a dia. Tá aí. Esperamos ajudar e super obrigada ali ao nosso convidado que nos ajudou a dar, Rafael Barreiros, que nos ajudou a dar aqui umas dicas que são importantíssimas e, uma vez mais, um excelente ano letivo a todos os pequeninos e aos papás, né? Que sabemos que o ano letivo dos nossos filhos é um ano letivo nosso também.